Louvado seja o nome de Jesus. Queria que você baixasse sua cabeça. Nós vamos orar a Deus, meus irmãos. Nós vamos falar com o Senhor agora. Eu queria que nós nos aquietássemos agora e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo de alegria, de louvor, a partir da liderança dos nossos jovens. Apresentamos diante do Senhor os cânticos de celebração, de exaltação, e a nossa alegria, Pai, se fez presente através desta celebração cantada. Mas agora, Senhor, nós queremos que o Senhor prepare o nosso coração para a Tua palavra. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa agir em nosso meio nesta noite, preparando cada coração para a semeadura da Tua palavra, Senhor. E que ao terminar esse culto, ó Pai, a Tua palavra esteja enraizada nos nossos corações para a honra e a glória do Teu nome. Por isso mesmo, Pai, que dedicamos a Ti a nossa vida nesta hora e pedimos que Tu nos fales ao coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado aos irmãos do louvor, da adoração. Hoje eu quero convidar os irmãos para uma reflexão sobre oração. Perspectiva da oração. E nós oramos, nós falamos com Deus. E a nosso desejo, quando falamos e oramos com Deus, multimídia está com a tela errada aí do sermão, não é? A mensagem hoje não é essa, é sobre oração. E nós vamos falar sobre aquilo que bloqueia as nossas orações. Orações bloqueadas. Aquilo que prejudica a nossa oração. Aquilo que prejudica o nosso relacionamento com Deus através da nossa oração. E para isso eu quero que você pense comigo um pouco sobre o que é oração. O que é a oração? Alguém disse que a oração é uma conversa nossa com Deus. Alguém falou assim, orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Alguém disse que oração é uma linguagem, um idioma, através do qual nós nos comunicamos com o Senhor, através do qual nós falamos com Deus. Quem ora aqui? Levante a mão. Quem tem o hábito da oração? Quando você ora, você está se esforçando para quê? Para falar com Deus, para conversar com Deus, para dialogar com Deus, para sentir a presença de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês nesta noite, ela vai na seguinte direção. Quando eu oro, é o meu esforço, é a minha oração que chega até Deus. Quando eu oro, são as palavras que eu pronuncio, é aquilo que eu digo que chega até Deus, ou quando eu oro, é Deus que vem e escuta a minha oração. Quem está agindo na oração? Aquele que ora ou aquele que ouve? Quem está na ação aí? É aquele que fala, aquele que diz frases para Deus ou aquele que escuta essas frases, né?
Então, eu queria que você pensasse comigo sobre esse texto de Mateus 7, onde Jesus está ensinando assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas a vocês. Nós oramos sabendo que temos um Pai que nos ouve, mas Deus está nos olhando e você está olhando, você está orando e Deus está te olhando. É a sua oração que sobe a Deus, é a sua prece que chega até lá no céu. Então imagine você orando aqui, a sua oração começa a subir, ela está subindo, aí tem o teto, chegou o teto, e agora? Como é que ela faz? Ah não, pastor, a oração ultrapassa o teto, e ela vai subindo e chega até as nuvens. E tem gente que pensa que a oração é assim, à medida que você tem força na oração, que você tem fé, que você tem poder espiritual, você consegue fazer a sua oração subir, até que ela chegue a Deus. E é interessante pensar assim, e pensando assim muita gente grita na oração, e pensando assim muita gente bate o pé e diz Senhor, e clama e chora. E no passado havia pessoas que rasgavam seu corpo, querendo empurrar a sua oração até Deus. Sabe o que a Bíblia diz, gente? A Bíblia diz que o movimento é exatamente o contrário. A Bíblia diz que Deus é que se inclina para ouvir a nossa oração. Está lá, por exemplo, em Salmo 40, esperei com paciência por Jeová, e o que ele fez? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então não são as minhas palavras, não é o meu mérito, não é a minha oração que sobe até Deus. É Deus que contempla o meu coração e se inclina para ouvir aquilo que nasce primeiro aqui dentro. Não são as minhas palavras, não existe uma fórmula. Acho interessante às vezes quando visito livrarias e tem lá assim, manual de oração, cartilha de oração, orações respondidas. Como se eu pudesse ler aquelas orações e repetir aquelas orações, e que o mérito estivesse então nessa repetição e nessa leitura de oração. A Bíblia diz que não é isso. Houve uma pessoa na Bíblia que fez uma oração interessante. Ela disse assim: ó Deus! Essa foi a oração dela, está lá no livro de Salmos. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus! Esta foi a oração. Mas o que significa ó Deus? O que significa ó Senhor? Eu não posso decodificar isso, mas Deus sabe o que significa isso. Quando eu choro, quando eu clamo, quando eu me derramo diante dele, não são as minhas palavras, eu não empurro as minhas palavras para o alto através do ato de oração, não. É o meu coração em sintonia com o coração de Deus, que faz com que o Senhor se incline, e Ele ouve o meu clamor, e Ele atende a minha necessidade, e Ele se relaciona comigo através da oração. Então, nesse sentido, meus irmãos, a pergunta que o sermão de hoje faz é: o que pode impedir Deus de ouvir a sua oração? O que pode impedir Deus de ouvir a minha oração? O que pode impedir Deus de nos ouvir? Aqui não é ouvir no sentido de escutar, mas ouvir no sentido de atender, no sentido de responder. E é nesse sentido que nós usamos essa expressão, orações bloqueadas ou bloqueios da oração, impedimentos da oração. Se oração resulta do meu relacionamento com Deus, se é Deus sondando o meu coração, sondando a minha alma, a minha vida, se é Deus trabalhando em mim, para que Ele possa ouvir a minha oração, o que pode impedir? Então a Bíblia nos apresenta alguns impedidores da oração, alguns bloqueadores da oração, e nós vamos caminhar nessa trilha nessa noite. Primeiro, bloqueador da oração pode impedir que Deus ouça a sua oração se você se recusa a abandonar pecados acomodados. Sabe, aquele tipo de pecado que você acolheu com você guardou com você, e você gosta dele. E você mantém esse pecado guardadinho no seu coração. Eu gosto desse texto, especialmente nessa versão do Salmo 66, que diz: se eu tivesse dado morada para o mal, o Senhor jamais teria me ouvido.
Se eu tivesse deixado o pecado morar em mim, habitar em mim, sabe aquele pecado que você já o hospedou na sua vida? Ele é um hóspede, você gosta dele, você sabe que ele é pecado, mas você acolheu ele ali no seu coração, na sua vida, e você sabe que ele te faz mal, você sabe que Deus não aprova, mas ele é tão bom, ele é tão gostoso, e ele está muito bem acomodado, ele está bem acomodado na sua vida, e quando você se recusa a abandonar esses pecados que se acomodaram, presta atenção numa coisa, aquele pecado que você comete fortuitamente, aquele pecado que é um vacilo, você pisa na bola de repente, é uma coisa, mas o grande perigo está naqueles pecados que se hospedam na nossa vida, que se alojam na nossa vida, e é sobre esses pecados que a palavra está nos falando hoje, quando eu me recuso a abandonar os pecados que se acomodaram no meu coração, isso impede Deus de ouvir a minha oração. Por quê, pastor? Por que o pecado acomodado na vida poderia impedir Deus de ouvir a sua oração? Deus não é misericordioso? Deus não é perdoador? É exatamente por isso. Porque se há pecados acomodados na minha vida, a oração que tem lugar é a de arrependimento e perdão. E enquanto essa oração não acontece, ela bloqueia todas as outras orações. Você está entendendo? É uma maneira de Deus dizer assim, há uma oração, há uma prioridade aí. Há alguma coisa, você está pedindo dinheiro, você está pedindo emprego, você está pedindo trabalho, você está pedindo cura, você está pedindo relacionamento, você está pedindo muita coisa, só que existe uma coisa prioritária que você tem que resolver antes, é aquele pecado que se alojou no seu coração. Primeiro, aí te resolve aquele, e depois eu abençoo com os outros. Mas enquanto você não resolve essa questão do pecado que se acomodou na vida, isso bloqueia. Se eu tivesse dado morada para o mal, o Senhor jamais teria me ouvido, porque o mal estava aqui no meu coração. Está entendendo isso aqui? É uma questão de prioridade na vida espiritual. Você não pode colocar em stand-by aquilo que é prioritário e começar a pedir a Deus um monte de coisa. Imagina que você tem um filho, que ele tem que tomar um remédio todo dia. E ele está doente, e ele tem que tomar um remédio. E você chega com o remédio e fala, papai, eu quero maçã. Eu sei, mas você tem que tomar o remédio. Papai, eu prefiro maçã, mas você tem que tomar o remédio. Aí o pai pensa, quer saber uma coisa, eu vou dar uma maçã para ele, e aí depois ele toma o remédio, dá uma maçã, aí diz, agora eu quero pipoca. Agora eu quero pera, agora eu quero uva, agora eu quero brincar. E chega uma hora que o pai fala assim, para. Hoje a prioridade é o remédio. Se você não comer maçã hoje, não vai acontecer nada com você. Se você não comer uva hoje, se você não brincar hoje, mas se você não tomar o remédio, você pode morrer. O remédio é prioridade. Eu posso te dar maçã, posso te dar uva, posso te dar doce, posso te dar o que você quiser, mas primeiro tome aqui esse remédio. Isso é prioridade. Pecado acomodado na vida é prioridade na nossa relação com Deus. Falar em pecado nos nossos dias, meus irmãos, é politicamente incorreto. Uma pessoa diz para mim assim, pastor, quando o senhor pregar, não use a palavra pecado, não use a palavra equívoco, erro, vacilo, porque é mais palatável, é mais tranquilo para as pessoas ouvirem. Olha, erro, pecado, erro, vacilo, pisou na bola, você pode dar o sinônimo que você quiser, a Bíblia chama de pecado. E pecado é aquilo que desagrada a Deus, aquilo que tira a honra de Deus, aquilo que não glorifica a Deus. O nome da Bíblia é pecado. Esse nome é bom porque ele machuca, ele incomoda, ele faz você pensar duas vezes, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Você quer estar separado ou você quer estar junto de Deus? Você quer estar junto, então você tem que confessar. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você abandona esse pecado. Provérbios 28, 13, aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Então, eu tenho que abandonar pecados acomodados. Você pode fazer as orações mais bonitas. Você pode ter as preces mais sublimemente elaboradas e recitá-las de cor. Preces elaboradas por homens e mulheres piedosos no mundo inteiro, em todas as épocas. Há livros sobre isso. Você tem orações e orações compiladas em diários de oração e livro. Mas se você não começar pensando, olha, será que tem alguma coisa na minha vida que está impedindo Deus de ouvir as minhas orações? Primeiro impedidor, pecados acomodados no coração. Segundo, se tem esse primeiro, o segundo é muito interessante, é quando você retém a amargura e se nega a perdoar. Você retém o coração amargurado
e se nega a liberar o perdão, quando o seu coração está amargurado ao ponto de você não conseguir perdoar, essa situação, esse contexto existencial bloqueia as orações. Lá em Marcos 11, 25, e quando estiverem orando, Jesus está falando, e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, quando você está perdoando, você tem que pensar, quando você está orando, você tem que pensar, como é que eu vou orar a Deus se o meu coração está amargurado? E por que o coração está amargurado? Porque fulano, beltrano pisaram na bola comigo, fui traído pelo meu sócio, meu marido pisou na bola, minha mulher pisou na bola, meu pai pisou na bola, meu filho pisou na bola, o meu companheiro de trabalho, meu amigo, meu irmão, e você está com o coração amargurado de tal maneira que a pessoa pede perdão e você não libera perdão. E a pessoa se humilha, diz, olha, eu errei com você. Às vezes a pessoa não errou e pede perdão. Às vezes a pessoa tem consciência que ela não errou, mas quando ela toma consciência de que você está magoado, ela pede perdão a si mesmo. E você ainda não perdoa ainda. Você está com muita amargura na alma, muito ressentimento no coração. E a amargura leva você a não perdoar. E não perdoar bloqueia a resposta de Deus. Como é que eu vou dizer, Senhor, me perdoa? Senhor, não leve em consideração o mal que eu fiz. Senhor, não foque a sua atenção no meu pecado, faça de conta que eu não pequei, vamos jogar para frente, sublime isso. Se eu não tenho coragem, não tenho força, não tenho força para perdoar o meu irmão. Por que, pastor, que às vezes a gente não consegue liberar perdão para uma pessoa? Ele pediu dinheiro emprestado, não pagou. Que cabra safado esse? Ele disse que ia pagar, no dia ele não pagou. Aí você fica aqui, agora o que eu tenho que fazer? Sabe, meus irmãos, você precisa liberar perdão para essa pessoa, sabe por quê? Ele pagando ou não pagando, nada vale a pena o seu coração amargurado. Nada vale a pena. Ele pode pagar hoje, amanhã ou nunca. Você tem um Deus que pode te dar 10 vezes mais. Agora, o coração amargurado bloqueia a sua oração. Tá, acontece? O camarada não te pagou, está orando tranquilamente. A oração dele está liberada. Não está amargurado. Ele não está triste com você. Não está chateado com você. Se encontrar você, te abraça, te beija. Quem está amargurado é você. Quem não dorme é você. Quem está triste é você. E quem tem as orações bloqueadas é você, que está cheio de amargura no coração. Um autor contemporâneo diz que a amargura e o ressentimento são aquele tipo de veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer, mas que faz mal é para a gente, machuca a gente, fere a gente, e diz a palavra de Deus, bloqueia a nossa oração, para que o vosso Pai possa perdoar vocês. Vocês têm que entender que você perdoa o outro não porque o outro merece. Sabe, meus irmãos, a base de Deus para nos perdoar é o seu amor eterno. Mas a minha base para perdoar o meu irmão é o amor eterno de Deus. Está entendendo isso aqui? A base de Deus para perdoar o homem é o seu amor eterno. E essa é a mesma base para eu perdoar o meu irmão. O amor eterno de Deus. Não é o meu amor por ele. O meu amor por ele é fraco demais. Não vou perdoar nunca. A minha consideração por ele é fraca demais. Não vou perdoar nunca. Mas quando eu penso no amor eterno de Deus que me perdoa, aí eu libero perdão para ele. Está compreendendo isso? Agora, se eu estou com o coração amargurado, ressentido, fechado, bloqueado, então, como que eu vou dizer, Senhor, me perdoa? Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele vai dizer, querido, eu quero ter misericórdia de você, eu estou aqui lutando para te perdoar, mas acontece o seguinte, você não está perdoando seu irmão, você não está perdoando seu marido, você não está perdoando sua esposa, você não está perdoando seu pai, você não está perdoando seu filho, você não está perdoando seu vizinho, você não está perdoando nem a sua sogra. Você precisa perdoar, precisa liberar o perdão. Há pessoas que o desafio é maior para perdoar, não é? Mas tem que perdoar. Sabe qual é a pessoa que o desafio é maior para perdoar? Sabe qual é? Aquela pessoa que você perdoa, pisa na bola de novo. Aí você perdoa de novo, ele pisa na bola de novo. Eu acho que ele entende assim, quando ele me perdoa, é uma chance para eu pisar na bola de novo. Essa é a pessoa mais difícil.
Aí você pensa, esse aqui eu já perdoei 10 vezes, pastor. 10 vezes. Eu me converti numa igreja que tinha um irmão que ele tinha um problema de alcoolismo, e ele bebia, era encontrado na sarjeta, fazia coisa errada, a igreja excluía. Naquela época, pisou na bola, a igreja excluía, no outro tempo. Não tinha conversa. A tia não pode ser mesmo da igreja, ficar dando mau testemunho aí fora. Ela excluía. Aí ele pedia perdão, voltava arrependido. Vamos aceitar de volta. Aí aceitava de volta, daqui a 2 semanas de novo. Foi encontrado de novo, fez coisa errada. Aí excluía de novo. Meus irmãos, ele foi recebido e excluído tantas vezes, que às vezes na Assembleia a gente não sabia se era para receber ou para excluir, a gente não sabia mais. Porque ela aparecia lá, a gente estava em dúvida agora. Hoje é para receber ou para excluir? Hoje é para excluir, então voltava para receber. Aí, mas teve um dia que ele estava pedindo para voltar, e levantou a irmã e falou, pastor, sinceramente, eu acho que a igreja não está ajudando esse irmão. Porque que eu me lembre, a minha memória é fraca, já tem mais de 20 vezes que nós recebemos esse irmão. E não adianta. Então ele não pode receber mais. Chega. Ele não quer mais, chega. Aí levantou uma outra irmã. Não. Se fosse eu e Jesus, Jesus me recebia. Então eu quero propor que a igreja receba mais uma vez. Ele veio à frente chorando, sendo como o pastor fazia, alguns irmãos abraçavam. Ele nunca falava nada, mas nesse dia que essa irmã falou isso, ele falou, pastor, eu nunca mais vou beber. Esse irmão parou de beber, irmãos, e para encurtar a história, esse irmão se tornou evangelista, dirigente do ponto de pregação, numa cidade vizinha que se tornou igreja. Ele começou do zero, depois mais da 20ª, 30ª oportunidade. Sabe por quê? A base do nosso amor perdoador para que com o outro não pode ser a nossa paciência, não pode ser a nossa longanimidade, precisa ser o amor eterno de Deus. Aí eu perdoo. E eu tenho que ter a consciência que se não perdoo, isso bloqueia a minha oração. Terceiro, a minha oração é bloqueada a sua oração é bloqueada quando você se nega a ajudar quem precisa. Você pode ajudar. Aqui há uma compreensão errada na vida de muitos cristãos, hein? Presta atenção. Vamos supor, você não pode ajudar, certo? A pessoa chega, pastor, eu estou precisando de $10 ali, aí eu não tenho, eu não posso ajudar. Qual é a minha alternativa? Eu não posso ajudar. Vou dizer, meu irmão, eu quero orar por você aqui, mas eu não posso te ajudar. Por quê? Porque eu não tenho, certo? Agora pense diferente, eu tenho. Aí tem um grupo de cristãos que pensa assim, se eu tenho, eu posso escolher ajudar ou não ajudar. Se você tem, e se você pode, a Bíblia diz que você deve ajudar. Você está compreendendo isso aqui? Porque quando você tem, e você pode, e você não ajuda, você está esquecendo que você precisava de ajuda. Você era um pobre, condenado e perdido pecador. Mas mesmo sem merecer nada, Jesus te perdoou, Deus te perdoou e te deu a nova vida. Então, se você tem e você pode, você deve. Você pode repetir comigo? Se eu tenho e se eu posso, eu devo. Porque se eu não faço isso, olha o que diz a Bíblia, se você rejeitar o clamor do pobre, olha que coisa interessante, gente. Se você rejeitar o clamor do pobre, também os seus clamores não serão respondidos. Ele pede um prato de comida, você pode estar pedindo a cura de um câncer de um familiar. Ele pode estar clamando por causa de dormir debaixo da marquise da sua casa, da sua garagem. Ele pode estar clamando para você dar um copo de água e um pão, um sanduíche, um pão com manteiga. Esse é o clamor dele. Mas o seu clamor é alguém que está com câncer na sua família. É alguém que está entre a vida e a morte. Quando chega lá no céu, clamor é igual a clamor. Aquele lá, você não ouviu o clamor. O que está escrito ali? Se você rejeitar o clamor do pobre, também os seus clamores não serão respondidos. Quando você tem e pode, e você não faz, isso bloqueia as suas orações.
Poucos cristãos no mundo estão conscientes disso, que ter e poder é um privilégio extraordinário que Deus dá. E quando Deus coloca de nós uma oportunidade de ajudar alguém, não é para você decidir se vai ou se não vai. Se tem e se pode. A decisão já foi tomada lá no céu. É para dar. Está compreendendo isso? Nós precisamos pedir a Deus que quebre o nosso orgulho, a nossa prepotência, que nos faz sentar nesse banco para decidir, dou ou não dou. Eu tenho, está vendo aqui o dinheirinho? Eu tenho aqui, o remédio eu tenho aqui, a comida eu tenho aqui, a oportunidade eu tenho aqui, a ponte eu posso fazer para você ali, aquela conversa, aquela visita, aquela ajuda eu posso dar, se eu quiser eu posso, eu tenho tempo, eu tenho condições, eu posso. Eu vou pensar até amanhã se eu vou fazer ou não. Eu vou pensar até amanhã lá para o meio-dia, eu digo, espera um pouquinho, calma aí. O fato de você ter condições não é uma abertura para você brincar com a necessidade do seu próximo. Se você tem e se você pode, você deve. Não importa quem é a pessoa, não importa se é a primeira ou a 10ª vez, não importa nem o que ela vai fazer com a ajuda que você vai dar. Tudo que importa é que aquilo que você podia, porque você tinha, você não segurou com você, porque Deus fez chegar até você, sabendo Ele que a partir de você ia chegar alguém, que você seria um distribuidor da bênção dEle. Não ser um distribuidor da bênção e viver como acumulador da bênção bloqueia a minha oração. Mas sabe quando a pessoa nega ajuda a alguém deliberadamente, pode ajudar, mas não ajuda, ela se compara àquela pessoa e ela fala assim, eu nunca vou precisar do que ele está precisando. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, se você negar o pão, quando você pedir pão, você não vai ter. Não. A Bíblia diz que se você não for sensível ao clamor do pobre, os seus clamores não serão respondidos. Já pensou na seriedade disso na vida? Já pensou na seriedade disso na vida e na sua responsabilidade de dizer não quando você tem condição de dizer sim? Você não é juiz, você não é Deus, você é o cristão que naquele momento Deus vai usar para abençoar aquela pessoa. Gente, eu não sei quantos de vocês já passaram necessidades na vida, apertos, situações, às vezes até humilhantes, de penúria, situações que deixam você de mãos e pés atados. Você precisa que alguém tenha misericórdia de você. Eu não sei se você já passou por isso. Eu tive uma experiência na minha vida porque eu cresci ouvindo falar de fome, mas fome sempre foi um conceito abstrato para mim, porque nunca eu conheci ninguém que tinha morrido de fome, que o parente tinha morrido de fome, que estava morrendo de fome. Eu não conheci ninguém assim. Nunca morei em nenhum lugar que tinha gente morrendo de fome. Só ouvia falar, só notícia de televisão, só estatística. Mas nunca alguém chegou para mim, Lécio, um amigo meu morreu de fome, um primo meu morreu de fome. Nunca aconteceu isso. Então fome era um conceito distante. Até quando eu fiz a minha primeira viagem ao Haiti. Eu entrei na maior favela, uma das maiores favelas do mundo, em Cidade Soleil, lá em Port-au-Príncipe. Eu entrei ali, naquela favela, meus irmãos. É uma coisa anti-humana. Barracos de zinco, parede de zinco, parede de zinco, parede de zinco, teto de zinco, sem janela e sem porta. Puxa a folha de zinco e entra e fecha. Um calor. Imagina aquela estufa ali dentro. Assim os barracos, lá em Cidade Soleil. Me apresentaram o pastor da congregação, lá dentro da Cidade Soleil. E quando me apresentaram, a pessoa cochichou no meu ouvido, o filho dele morreu de fome aqui em Cidade Soleil. Ele foi chegando alegre e contagiando todo mundo, e começamos a conversar. Entramos na casa dele para orar, no barraco dele. E o irmão disse, pastor, conte para o pastor Lécio a história do seu filho.
uma lágrima já começou a rolar na face dele. Ele falou, meu filho começou a agonizar de fome aqui no barraco, ele começou a chorar de fome. Uma mulher dizia, ele está com fome, vai pegar alguma coisa para comer. Eu saí apavorado aqui pela favela, batendo de barraco em barraco, não encontrava nada, ninguém tinha nada, todo mundo sem nada em casa. Quando finalmente encontrei um pedaço de pão que eu voltei para casa, meu filho estava morto no braço da minha esposa. Ele morreu de fome. Naquele momento, meus irmãos, o conceito abstrato que eu tinha de fome ganhou concretude. Eu entendi, na lágrima nos olhos daquele pai, o que é você estar do lado de lá, do lado do que pede, do lado do que precisa, e alguém do lado de cá se dá o luxo de, tendo e podendo, encontrar álibis e justificativas, 1000 argumentações, para não ajudar imediatamente. Eu queria que você gravasse no sermão dessa noite, nesse ponto, a palavra imediatamente. Porque quem está clamando precisa o quanto antes. Não é amanhã e não é depois. É agora. É agora. Não importa se está perto ou se está longe. Chegou o seu coração. É agora. Por último, quarto bloqueador das nossas orações, você insiste em viver fora dos princípios de Deus. Você insiste em viver fora dos princípios de Deus. Deus tem princípios, a palavra dele. E eu tenho que obedecer princípios para ter a honra de ter as promessas cumpridas na minha vida. Se eu não obedeço os princípios, como é que eu vou querer que Deus cumpra as promessas na minha vida? Eu tenho que obedecer. Então, Tiago diz, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Olha aqui, gente, cobiça e homicídio, e não tem resultado. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, sabe por quê? Porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar nos prazeres. Não adianta. Você fazer tudo errado, viver de pecado em pecado, transgredindo princípio após princípios. Princípios, meus irmãos, são para serem obedecidos, porque eles desencadeiam o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. A bênção de Deus na nossa vida. Porque Deus tem prazer em abençoar aquele que não cobiça, que não mata, que não faz intriga, que não gera guerra, aquele que vive para promover a paz e a harmonia. Mas quando eu insisto em viver fora dos padrões e dos princípios de Deus, o fato de eu estar fora dos princípios de Deus me coloca também fora do cumprimento das promessas de Deus. Que lugar triste é esse, né? Você agoniza porque está fora dos princípios e agoniza ainda mais porque está fora do cumprimento das promessas. Mas quando você paga o preço da obediência, paga o preço da fidelidade, paga o preço do discipulado e obedece a Deus, Deus cumpre na sua vida as promessas dele. Eu gosto da expressão de Deus sobre Jó. Meu servo bom e fiel, Jó. Sabe? Não é o que você faz, não é o valor da sua oferta, não é se você é dizimista, não é se você frequenta um culto ou 2 cultos, não é se você faz parte de um pequeno grupo, não. É se você procura na sua vida obedecer os princípios da palavra de Deus. Pastor, mas como é que eu faço para saber esses princípios, conhecer esses princípios? Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra. Você precisa separar um tempo da sua vida para você estudar a palavra. Estar numa igreja que ensina a palavra, como a nossa igreja ensina a palavra. Diversas alternativas para isso. Para você conhecer os princípios de Deus e observar os princípios de Deus e praticar os princípios de Deus. E as suas orações são liberadas. Então, eu sei, a pergunta que está no coração é o que eu faço para que as minhas orações não sejam bloqueadas. Se você entendeu bem a mensagem dessa noite, você é capaz de responder essa pergunta. Pastor, o que eu faço
para que as minhas orações não sejam impedidas, bloqueadas. São 4 coisas muito simples. Primeiro, você precisa confessar e abandonar os pecados acomodados no seu coração. Nessa noite, eu quero convidar você para confessar diante de Deus pecados acomodados e para dizer: Senhor, me ajude, eu quero abandonar esses pecados. Eu quero que as minhas orações não sejam impedidas. Segundo, livre-se da amargura e libere o perdão. Existe alguém na sua história de vida, presta atenção no termo que eu estou usando, história de vida, para quem você ainda não liberou perdão. Talvez seu coração retenha amargura em relação a essa pessoa. Quer que a sua oração chegue a Deus? Quer que o perdão de Deus venha até você? Libere o perdão. Gente, como é difícil quando alguém está com a mão cerrada, segurando o perdão, e quanto mais ela se lembra da dor que ela sentiu, mais ela aperta a mão. E quanto mais ela se recorda das circunstâncias que a pessoa pecou contra ela, mais ela aperta a mão. E quanto mais ela se lembra da disfarçatez, ela se lembra do mau caráter, ela se lembra da postura de ignorância da pessoa que te ofendeu, que te magoou, que não te pagou. O punho se fecha ainda mais, você fica com o punho cerrado. E cada vez que esse punho se fecha mais, com mais força, ele vai injetando dentro do seu corpo, da sua vida, da sua alma, amargura e ressentimento. Mas quando você se lembra do que aconteceu na cruz do Calvário, onde Jesus morreu em seu lugar, que ele foi ferido na sua fronte por aquela coroa de espinhos, que os cravos traspassaram seus pés e mãos, que aquela lança cortou o seu lado, que aqueles soldados cuspiram nele, quando você se lembra do que aconteceu naquela cruz, então você libera o perdão. E quando você faz isso, toda a raiz de amargura, todo o ressentimento sai, e você fica leve, você fica solto, e as suas orações chegam ao trono de Deus, e Deus tem a alegria de te perdoar, porque você é capaz de perdoar pelo Espírito Santo que habita em você. Você libera o perdão, e a amargura é curada. Quer curar um coração ressentido? Quer curar um coração amargurado? Libere o perdão. Fala: eu sei que naquele momento foi tão difícil passar por aquilo. Foi tão duro sofrer aquela dor. Pastor, eu fui traído, eu fui traída. Houve adultério, houve homicídio, houve tanta dor, tanto sangue derramado. Sei que na hora foi duro para você. Mas agora, Deus está dizendo: eu te amei, eu te perdoei. Libera o perdão e você vai ser curado de todo esse ódio, essa amargura, esse ressentimento. Isso tem paralisado a vida de muita gente que poderia estar em outro patamar na vida, mas está estacionado na vida por causa de amargura no coração. E ao invés de colecionar amigos e gente para quem você liberou perdão, você cria o péssimo hábito de colecionar gente que aumenta a amargura e o ressentimento do seu coração. Uma vez eu me encontrei com um homem, e a família dele toda estava na igreja, e eu sentia que ele queria ir para a igreja, mas algo o impedia. E um dia, num acampamento, na informalidade, ali na piscina, brincando, eu falei com ele assim: cara, o que está prejudicando você? O que está atrapalhando você? O que está impedindo você de estar na igreja com a gente, se alegrando com a gente? E ali na piscina ele falou: pastor, eu nunca falei isso para ninguém, mas há 3 pessoas naquela igreja que me prejudicaram tanto, que cada vez que eu penso em ir para lá, eu me lembro dessas pessoas, e eu não consigo mais ir para lá. Falei: como é que é? Você está perdendo a bênção de Deus, a alegria de Deus. Eu vou te falar sobre outras 3 pessoas, que você deve se lembrar dessas outras 3 pessoas. Cada vez que você se lembrar dessas que te feriram, você vai se lembrar dessas 3 pessoas que eu vou te ensinar agora: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Lembre-se delas. Pela primeira vez, meus irmãos, pela primeira vez, aquele homem conversou sobre isso. No domingo seguinte ele não foi à igreja, a mulher disse: pastor, acho que domingo que vem meu marido vem na igreja. Ele não veio nessa, só porque ele falou assim: se eu for, o pastor vai achar que foi por causa dele lá na piscina.
Mas no domingo seguinte ele estava lá. E eu abracei na porta. E eu falei com ele assim: de quem que você se lembrou hoje? Ele mostrou os dedos, meus irmãos, igual eu mostrei para ele na piscina. Eu lembrei da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Cada vez que você se lembrar de alguém que te feriu, de alguém que te magoou, de alguém que te usurpou, de alguém que te roubou, de alguém que te enganou, de alguém que te traiu, de alguém que te feriu, lembre do Pai que te amou, do Filho que morreu na cruz em seu lugar e do Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Isso vai fazer você crescer. Terceiro, eu não quero que as minhas orações sejam impedidas. Torne-se uma pessoa sensível e generosa. Sensível à necessidade do outro, ao ponto de percebê-la, mesmo que a pessoa não fale, ou antes que ela fale. E generosa, para não fazer contas. Olha, gente, faça conta no supermercado, faça conta na Macy's, faça conta na Victoria's Secret, faça conta na... Qual é a outra? Louis Vuitton. Epa! Faça muita conta na Louis Vuitton, na Ross. Faça conta comprando pela internet, hein? Faça conta na Amazon. Faça conta de centavos. Faça conta mesmo. Agora, quando for para ajudar o necessitado, em nome de Jesus, não faça conta. Seja generoso. Generoso. E você vai ser alvo da generosidade de Deus. Está entendendo isso? Por último, para suas orações não serem impedidas, creia e obedeça os princípios de Deus. Pensa assim: eu sou um hipócrita, um religioso medíocre, que está falando com Deus com o coração cheio de pecado? Que está querendo a bênção de Deus sem nenhum compromisso com os princípios de Deus, inventando desculpas para quebrar princípios? Não. Eu vou virar esse jogo. Eu vou viver dentro dos princípios de Deus. Pague o preço para isso, hein? Vai doer. Talvez vai doer você e mais alguém. Pague o preço. Eu vou ser generoso. Pague o preço. Eu vou acabar com esse negócio de amargura. Eu vou perdoar todo mundo. A pessoa nem pecou contra mim, eu já estou perdoando. Já vou perdoar por antecipação. Se abraça o irmão, muito prazer, irmão, está perdoado. Mas que te conheci agora, mas seja o que vier, já está perdoado. Está entendendo? Mas, meu irmão, se eu te vejo agora, olha, veio o que vier, já está no crédito. Já está perdoado. Não quero saber de amargura no meu coração. E olha com um pouco mais de cuidado para aquele pecado que se acomodou na sua vida. Aquele que ninguém vê, que ninguém sabe. Aquele que você acomodou tão bem acomodadinho que até você acredita que nem Deus sabe que ele está lá. Sabe? Eu acomodei tão bem acomodado, pastor. Sabe? Eu ensinei o meu pecado a cantar os hinos. Ensinei o meu pecado a recitar versículos. Ensinei o meu pecado, tudo. Ele está tudo bem comportadinho, eu adestrei direitinho. Que nem Deus, até Deus acha que não é pecado. Cuidado. Faça esse exercício aqui. Sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar a vida de oração. E você vai experimentar a comunhão com Deus. E você vai experimentar o que é intimidade com o Senhor. Porque as suas orações não estarão mais bloqueadas, não estarão mais impedidas. Eu queria orar com você agora, eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu fiquei pensando e orando, meus irmãos, sobre como que eu iria fazer um apelo depois desse sermão. E eu senti que o apelo deveria ser assim: graças a Deus pela ação do Senhor na minha vida, eu entendi a mensagem. Eu entendi a palavra que foi ministrada nesta noite. E eu entendi o risco que eu estou correndo, achando que só porque eu falo a minha oração é ouvida, que só porque eu menciono as frases a minha oração é ouvida.
E eu estou levando a minha vida cristã no automático. Eu falo, Deus ouve, Deus faz e Deus cumpre, porque Ele é misericordioso. Mas hoje eu aprendi que a história não é bem assim. Deus é amor e misericordioso e pronto a me amar, me perdoar, me acolher. Mas Deus tem princípios e quer que eu viva dentro deles. Deus não pode conviver com o pecado, porque o pecado me separa dele. Deus não tem prazer em perdoar quem não consegue perdoar o próximo. E Deus não tem como prosperar, como abençoar aquele que quer ser um acumulador, ao invés de ser um distribuidor, generoso das bênçãos de Deus. Eu sei que, de alguma forma, Deus falou com você nesta noite. E, na verdade, a questão é entre você e Deus. Por isso, meu apelo é o seguinte: se ao receber a ministração da palavra nesta noite, o Senhor tocou na sua vida, e você e Ele sabem em que área da sua vida você foi tocado, mas o fato é que você foi tocado pela palavra. E se você quer dar consequência a esse toque, você quer praticar a ação correspondente a esse toque, ou você vai confessar o pecado acomodado, ou você vai perdoar aquele para quem você tem retido perdão, ou você vai se dispor a ajudar quem precisa, tendo e podendo. Ou então, você vai tomar a decisão de andar nos princípios de Deus. Alguma dessas decisões, o Senhor toca você nesta noite. E se isso é verdade, pastor, é verdade, eu fui tocado por uma ou mais dessas questões que foram tratadas hoje, e eu quero com sinceridade agir com relação a isso. Só que sozinho eu não consigo, eu quero a ajuda de Deus. Se você foi tocado, entende o que a palavra quis falar com você e quer a ajuda de Deus para tomar postura, decisão, dar consequência ao que Deus te falou, onde você está, eu quero que você fique em pé agora. Eu quero orar por você. Basta ficar em pé. Você e Deus sabem. Graças a Deus. Pode ficar em pé, graças a Deus. Pastor, eu fui tocado nesta noite. O Senhor falou comigo, eu sei exatamente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode ficar em pé no seu lugar, Deus abençoe. Não precisa eu ficar insistindo. Palavra de Deus ministrada ao coração. Pastor, eu estou sentado, mas eu preciso ficar em pé, porque eu fui tocado. E eu quero dar consequência a isso. Eu quero a ajuda de Deus para isso. Fique em pé em nome de Jesus. Se mais alguém, com sinceridade no coração, que está sentado, sem constrangimento, eu às vezes insisto um pouco apenas porque eu sei a luta que é tomar a decisão certa na hora certa. Pastor, eu preciso tomar essa decisão. E eu quero que Deus me ajude, eu quero ficar em pé aqui. Eu quero contar com a ajuda de Deus. Onde você está, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode ficar em pé. Nós vamos orar por você. Pela última vez o pastor pergunta hoje, Deus abençoe, Deus abençoe. Se há alguém mais que sentiu-se tocado pela palavra de Deus, sabe em que área da vida foi ministrado, e quer assumir diante de Deus esse compromisso de, com a ajuda dele, dar consequência a isso, não ser um ouvinte esquecido, mas praticar de verdade a palavra. Se há mais alguém, pergunto pela última vez nesta noite, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar por você. Agora é tempo de oração. Eu queria pedir que as pessoas que estão em pé olhassem para mim. Eu quero dar uma palavra com você que está em pé, e os demais que estão assentados permaneçam em oração. Você que está em pé, olhe para mim. Que decisão extraordinária, que atitude extraordinária. Fui tocado, Deus me mostrou algo extraordinário, e eu vou ser diferente. Deus vai me ajudar e eu vou fazer diferença. Então você que está em pé, eu quero convidar você para vir aqui à frente e ficar junto comigo. Pastor
vai me ajudar aqui. Vem aqui, eu quero orar com você. Pode chegar aqui pertinho de mim. Cheguem aqui, pode vir aqui. Todos que estão em pé, venham aqui. Eu vou pedir que toda a igreja fique em pé agora. Estenda a sua mão na direção dessas pessoas. Pode chegar aqui perto. Chegar aqui, nós vamos orar por vocês. Colocar a sua vida no altar do Senhor. Queria que a igreja estendesse a mão aqui na direção dessas pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui à frente estão pessoas, vidas preciosas, que ao se colocarem em pé, ao virem até aqui à frente, Senhor, sinalizam que de alguma maneira o Senhor falou com elas, mexeu com elas, tocou em seus corações. E agora, aqui à frente, elas pedem a ajuda do Senhor, para não ficarem, ó Pai, apenas no emocional, apenas na admiração, na contemplação, mas para dar passos, ó Pai, concretos, que impliquem em mudança real na sua vida, que impliquem, ó Pai, em transformação, a fim de que, ó Deus, a nossa comunhão contigo, a nossa intimidade contigo, através da nossa oração, seja desimpedida, Senhor. Eu peço o teu cuidado, o teu zelo, a tua misericórdia, para cada pessoa que está aqui na frente, e outras pessoas que não estão aqui na frente, mas que de igual forma, Pai, foram tocadas pelo Senhor e abençoadas por Ti. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida com esta palavra ministrada nesta noite. É a oração que nós fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E a igreja diz: amém, amém.